Olá, pessoal. Continuando com esse livro aqui, As Origens de Tudo. Ele vai ter um capítulo que ele vai falar sobre a origem do dinheiro, né? As moedas mais antigas, cunhadas em ambas as faces, que eram usadas como dinheiro, datam de 640 a.C. Isso é uma época um pouco posterior, mais ou menos ali na época do Ilíada de Homero. No Ilíada, na Ilíada, né, Ulisses propõe que Eurímaco não importune Penélope, oferecendo em troca não dinheiro, mas 20 bois de bronze e ouro como recompensa. O Xenófanes, está aí também por volta dessa época, 570 a.C., ele atribui a invenção do dinheiro a Lídia. Lídia é um lugar localizado na Anatólia. Então, um rei chamado Giges, da Lídia, que é ali Turquia hoje, né, teve a ideia de derreter o metal em pequenos pedaços e fundi-los com peso e o mesmo cunho. Como seu reino era muito rico e tinha muitas minas de ouro, os metalúrgicos transformaram o metal em discos. E em torno de 680, então, antes de Cristo, nasceram as primeiras moedas da história na cidade de Sardes, capital do reino da Lídia. A epopeia de Ilíada retrata uma época em que começam a surgir as primeiras sociedades monetizadas. Embora, em teoria, o dinheiro tenha surgido como meio de troca, à medida que aumentavam as trocas comerciais, os achados arqueológicos mostram que não. Ou seja, as primeiras moedas elas encontram-se sempre próximas às casas de cunhagem e, portanto, não circulavam no comércio à distância. Ademais, elas não serviam para o comércio miúdo, porque eram moedas de grande valor. O dracma antigo, por exemplo, segundo Plutarco, tinha o valor de uma ovelha. Seria inadequado para comércio miúdo. Né? A moeda em sua origem não era um meio de troca comum. As primeiras moedas dos lídios eram constituídos por eletro, uma liga eletro, essa liga eletro, ela era uma mistura natural de ouro e prata, encontrada nos rios da região, especialmente no rio Pactolo. Essa mistura ela variava em proporção de ouro para prata. Os lídios começaram a usar essa liga para criar moedas padronizadas, facilitando as trocas comerciais e contribuindo para o desenvolvimento do sistema monetário. Isso, de certa maneira, é surpreendente, porque essa proporção de ouro e prata ela não era fixa, ela, como era natural, ela poderia variar bastante. E já se sabia que o ouro varia mais que a prata, porque era mais raro, né? Vitrúvio relata no livro nono sobre arquitetura o episódio do Arquimedes, do Eureka, né? Em que ele descobriu um método para saber a composição do ouro da coroa real. Isso usando a questão do empuxo, da hidrostática. Nessa época não havia um método para determinar o peso específico de cada metal e saber a composição de moedas de peso idêntico. Quando na Ásia Menor, por volta de 550 a.C., foi descoberto o processo de cimentação, esse processo você aquecia a moeda de ouro e prata e reagia a ela com sal de prata. Com isso, você consegue separar a quantidade de ouro existente nas moedas. Isso acabou desencadeando a introdução de moedas de prata pura em vez de ouro, resolvendo esse problema da desequilíbrio, né? Porque as pessoas acabavam dando preferência mais a algumas moedas do que outras. Né? A transição para moedas de prata pura pode ter sido influenciada pela disponibilidade de ricos depósitos de prata na região e pela facilidade da manipulação e padronização da prata em comparação com as ligas de eletro. Essa mudança foi um marco no desenvolvimento da tecnologia de cunhagem de moedas e teve implicações significativas na economia da época. Então, seria errado dizer que a moeda de troca até então eram os bois e que eles teriam essa função de dinheiro, porque os bois eles não podiam ser usados para troca de comércio miúdo, era um valor alto. E, ademais, na antiguidade, poucas eram as pessoas que de fato tinham gado de grande porte. Ainda assim, os bois se tornaram a escala de valor na sociedade da Grécia Antiga, tendo em vista a função sagrada do boi. O Jürgen Kalb ele destaca que não foi a troca entre pessoas, mas a relação de troca entre eles
as pessoas que fez os bois exercerem esse papel. O culto dos deuses na pré-história e o oferecimento de animais em sacrifício constitui uma troca que surge primeiro que o comércio propriamente dito. Então, essa ideia de trocar um objeto por um serviço ou por outro objeto, ela vai estar presente ali nos sacrifícios que você oferece aos deuses. Ali está o primeiro conceito de troca, e não nas trocas comerciais. Então, trata-se de oferecer um animal sacrificado em troca de colheitas favoráveis, prosperidade ou apoio na guerra. As moedas, então, logo nas moedas antigas, né, elas traziam referências religiosas. Tá? Numa das faces tinha um valor, e na outra, algum símbolo religioso ou que reforçasse a crença na comunidade política. Então, de um lado, individualismo, do outro lado, coletivismo. Por exemplo, algumas moedas romanas, elas tinham a frase SPQR, que significa Senatus Populesque Romanus, o Senado e o povo romano. Então, esse sentido coletivo, para você fazer essa propaganda do Senado. Essa frase era frequentemente usada como uma forma de invocar a proteção dos deuses. A moeda romana do denário, Júlio César, de 44 a.C., ela mostrava o retrato do Júlio César, e no anverso a deusa Vênus. Vênus era a deusa do amor, da beleza e da fertilidade. O tetradracma de Atenas, ela mostra a cabeça da deusa Atena e uma coruja no anverso. Atenas era a deusa da sabedoria e da guerra. Então, essa era a prática relativamente comum. O primeiro personagem bíblico que é mencionado fazendo uma compra a pagar foi Abraão, no dia em que sua esposa Sara faleceu. De acordo com Gênesis 23:14, Abraão comprou uma parcela de terra para enterrá-la e pagou-a pela terra a Efron, o heteu, 400 ciclos de prata. Então, essas moedas usadas pelo Abraão, né, elas teriam origem vindo lá da Lídia. Tá? No ano 546 a.C., os persas invadiram o reino da Lídia. E aí encontraram as moedas. E começou a fabricar. O primeiro rei persa que as cunhou foi Dario I o Grande. Isso por volta de 510 a.C. E ele o chamou de Dárico, em homenagem ao nome Dario. Né? Dario impôs esse sistema monetário em todo o império, e com isso a Palestina acabou usando as moedas, porque ela pertencia ao Império Persa aí por volta de 589 a.C. Então essas foram as primeiras moedas que circularam ali naquele território. Então a primeira moeda mencionada na Bíblia é o dárico. Ela aparece no livro de Crônicas, quando o rei Davi recebe dos israelitas, como uma doação para o templo, 10.000 dáricos. Isso aparece em Crônicas, capítulo 29,7. Agora, isso é um claro anacronismo, porque na época do rei Davi, que seria século X a.C., não existia o dárico. O dárico existia na época em que o texto foi escrito, que estaria a época do Império Persa, daria 589 a.C., por aí. Então, ou depois, né? O autor pode ter vindo depois, né? Pode ter vindo por volta de, acredita-se que 300 a.C. Então, essas são as referências aí para as primeiras moedas aí que aparecem cunhadas. Muito obrigado, então.